Ah, ok, já está a gravar. Vou partilhar o ecrã, convém também. Estão a ver, não estão? Estamos. Portanto, a vossa dúvida tem a ver com isto, certo? Tal e qual. Uhum. Então vamos aqui ahm, tentar perceber o que é que está em jogo. Quando vocês fazem uma parede pode ser definida de duas formas. Ou definindo a cota a que encontra a base e a cota da altura, não é? Portanto, o que pressupõe que se eu. Portanto, a cota é uma cota fixa, um número fixo. Posso dizer que é a cota, sei lá, 0.1 da base e 2.9 da altura, o que me dá uma parede de 2,80 m, não é? 0.1 a 2.9. Ou eu posso dizer que vai desde um determinado elemento construtivo no chão até um determinado elemento construtivo no teto. E aí temos uma medida relativa. Isso vai determinar o quê? Vai determinar que se eu alterar a altura do teto, a parede vai acompanhar essa nova dimensão. Portanto, o que me permite facilmente ajustar os níveis. De maneira que, numa primeira abordagem, vamos pensar no seguinte. Portanto, nós temos no chão, temos uma laje de betão, geralmente, e temos umas camadas de acabamento. Portanto, e sobre essas camadas de acabamento, nós podemos pousar as paredes, não é assim que normalmente o fazemos, mas podemos, portanto, colocar esse acabamento. No Arcline XP, e penso que no Revit, no Archicad, o processo é relativamente idêntico, nós temos aqui três níveis numa laje. Portanto, numa laje de chão e numa laje de teto. E em todas as lajes subsequentes. Portanto, nós temos o nível, a cota de acabamento, que geralmente é zero, ou pelo menos eu normalmente coloco a zero. Temos a cota a que se encontra o topo da estrutura, ou seja, onde começa o acabamento e onde acaba a laje de betão que estará por baixo, não é? Que neste caso eu posso colocá-la a uma cota negativa. Portanto, se esta cota é a cota zero, vamos aqui escrever 0.00 ou 0.0. Vamos pôr aqui a mesma dimensão. Ok? O topo da estrutura andará abaixo, portanto, será certamente a uma cota negativa. Podemos pôr 0.10, 0.12, 0.15, portanto, o que muito bem a entenderem. Portanto, isto é um bocadinho ao vosso critério. A cota da parte inferior da estrutura, imaginem que temos uma laje de betão de 30. Isso quer dizer, portanto, que esta cota não está a menos 30. Porquê? Porque a cota não é relativamente ao último material. Portanto, não é a espessura do próprio material. É a cota, mas é a cota relativa à camada que nós consideramos como acabamento. Portanto, aqui temos 0.40, porque tem que somar estes 0.10. Estão a entender até agora este mecanismo? Se Sim, houver alguma dúvida, digam, por favor. Isto é Sim, essencial sim. para entendermos o resto. eu não entendi muito bem. Onde é que nós definimos a cota zero? É na cota de acabamento ou do início da laje de botão? Sim, nós consideramos a cota de acabamento como sendo a cota zero. Ah, é? Mas Exato. quando definimos isso aonde? No início do projeto? Em qualquer fase do projeto, eu posso As começar camadas um só. projeto e depois, a dada altura, começar a definir isso. Posso fazer isso em qualquer altura. Ah, ok, está bem. A grande vantagem é essa, porque se eu em qualquer altura, imagino que, sei lá, você está a trabalhar num edifício e, pronto, aqui não vai mexer nas cotas, pronto, mesmo nas cotas, imagino que, sei lá, a dada altura, no projeto tomou-se a decisão, vamos meter um piso radiante. Portanto, vamos precisar de uma espessura maior a nível de cota, não é? A nível do acabamento, se calhar mais uns 5 centímetros para conseguirmos meter aquela tubagem serpenteada. Ahm, o que é que nós vamos fazer? Nós depois vamos ao projeto que já está feito, já tem 10 e 30,
e aumentamos a cota e ajustamos. Neste caso vamos ter que ajustar mesmo o acabamento, não temos hipótese. Mas no caso das paredes não temos preocupações porque elas estão relacionadas com estas cotas e vão-se ajustar automaticamente. Sim, mas por exemplo, nós já temos o edifício meio acabado, todo definido a nível de cotas. Mas depois o cliente chega, olha, eu quero aqui mais um pavimento radiante. Ou metemos mais esses 5 centímetros, digamos, de pavimento radiante, ficamos com uma diferença maior em relação ao exterior. Ele automaticamente também corrige o exterior ou como é que fazemos? Corrige tudo, corrige tudo. Corrige tudo. Exatamente. Ok. Vamos em termos práticos. Francisco, eu já o deixo falar, a não ser que tenha a ver com isto ou... Era com isto, era com isto. E então, É só uma questão que é, ou seja, nós podemos pôr a cota 00 onde nós quisermos e os valores é sempre referente a esse 00. exatamente, exatamente. Mas Por nós isso é que podemos pôr o 00, por exemplo, no segundo piso. não precisamos, podemos alterar. No segundo piso podemos pôr outra cota qualquer. Porque nós quando definimos o piso, pronto, eu estou aqui na planta. É aqui que nós definimos as alturas. Nós vimos aqui abaixo ao gestor de pisos, estão a ver aqui em baixo, onde diz aqui piso térreo. Eu vou carregar aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou eliminar o porão. Ao piso térreo vou-lhe chamar piso 0. Ao primeiro piso vou-lhe chamar piso 1. E ao segundo piso vou chamar piso 2. Mas cada piso tem uma cota 00, é isso que eu não estou a perceber. Sim, Ou cada nós estamos- piso tem uma cota 00 relativa do próprio piso. Porquê? Ah, ok. Nós é que podemos estabelecer onde quisermos, se é na Exatamente. camada de acabamento, se é... mas cada piso vai ter um 00. Exatamente. E as medidas desse piso, as cotas é sempre em função desse. Exatamente, exatamente. Ok. Da laje desse piso. Portanto, aquilo Sim, que nós se temos... tiver o 00, de onde nós pusermos o 00. Exatamente. Aquilo que nós definimos aqui, neste campo, é apenas a altura de cada um dos pisos. Portanto, a altura, isto é, do chão de um piso ao chão do piso seguinte. Portanto, muita gente chama pé esquerdo. A altura, por exemplo, imaginem que eu queria alterar de 3 para 3.1 em todos os pisos. Portanto, o primeiro piso. Vamos pôr o primeiro piso maior. O primeiro piso é onde vai ter um café. Vamos precisar de um pé direito mais alto. Portanto, vamos pôr 4.5 e reparem o que é que vai acontecer aqui a este elevation. Ele vai se ajustar automaticamente. Portanto, o primeiro piso está a cota 0, o segundo está a 4.5 e o terceiro já está a 7.5. Se eu a esta altura... Peço desculpa interromper. Sim. Antes de mais, por exemplo, aqui em baixo diz elevação do edifício acima do nível do mar. Nós, por exemplo, temos a cota de soleira a 510. Como é que nós fazemos a referência a que o piso 0 esteja a 510 acima da cota do mar? Pronto, nós consideramos aqui a cota 510, Sim? mas para nosso trabalho interno é mais fácil dizer que ele está a cota 0. Das duas Mas uma, por ou isso- mantenho aqui 0 e aqui passo para 510, não é? Me vai dar aqui valores Mas, complicados. por exemplo, assim quando fizer o corte aparece a cota real ou aparece Aparece a cota que real seja? assim conforme está. Então é muito mais fácil assim. Uhum. Ou então ponho aqui 0 e aqui ponho 510. Oh, desculpe, saí da janela. Portanto, isto agora é o gosto de freguês. O próximo piso, imaginem que eu queria pôr 3.1, ponho 3.1 e os pisos que estão logo para cima destes alteram-se. Aqui a mesma coisa, embora agora não altera nada porque eles já estão a esse nível. Agora, quando definimos o piso 0, não é? E aqui é que vêm estes valores e eu vou ver se consigo pôr isto ao lado daquilo de maneira que se veja. Cá está. Oh, não era esta. Ok. Aqui estamos no ZWK 2D e aqui estamos no Arcline. Reparem, quando nós temos o nível do acabamento está a cota 0. A parte superior da estrutura, que é a estrutura que anda por baixo, o botão,
anda à cota menos 10 centímetros abaixo da cota de acabamento. Podia ser 15, podia ser 12, portanto, são vocês que definem estes valores. E em qualquer fase do projeto podem alterá-lo. O que ele não altera é as lajes. As lajes não alteram, as lajes depois temos que alterar também. Mas podemos alterar os valores e depois as paredes ajustam-se automaticamente. E depois temos aqui o nível inferior da estrutura. Todos estes elementos eles são identificados, portanto, com umas siglas. Portanto, o nível do acabamento chama-se FF, Floor Finishing. O topo da estrutura chama-se TS, que é Top of Structure. E a parte inferior da estrutura, da laje, é o BS, que é o Bottom of Structure. Que aparece aqui. FF, TS e BS. Estão a ver? Portanto, aqui o piso de acabamento, ele está a 0.05, eu ponho a 0. Podia estar a 0.05, até podia considerar o topo da estrutura como a minha cota de referência, a cota 0, e depois o piso andar acima. Portanto, isto é um bocadinho ao gosto de freguês. Eu prefiro assim. Portanto, prefiro pôr o acabamento a 0 e depois o topo da estrutura colocá-lo 10, 15 cm mais abaixo. E o fundo da estrutura, a soma de tudo o que está para trás, ou seja, menos 0.4. Pronto, estes três valores ficam logo automaticamente atribuídos. Depois temos aqui mais outros três. O último nós não conseguimos alterar, é alterado aqui, que é a altura do piso, não é? A altura de um piso ao outro. O seguinte é o LEDs. O LEDs é o quê? É se eu quiser atribuir um valor diferente a uma outra camada, por exemplo, para fazer um revestimento de uma parte da laje, eu posso dar aqui um valor diferente do fundo da estrutura. Eu geralmente ponho sempre o mesmo valor, portanto, nunca faço uso deste LEDs. E a altura do teto falso. Portanto, este aqui é que já é bastante interessante, porque sempre que eu coloco um teto falso, ele vai-me logo buscar aquele valor, eu não me tenho que preocupar com a altura do teto falso. E depois, se eu quiser, caso a caso, vou alterar, portanto, sem problema nenhum. Portanto, isto eu fiz para o piso 0. Portanto, defini a cota de piso de acabamento, o topo da estrutura, o fundo da estrutura, a altura de teto falso e pronto, o resto não precisam de saber. Portanto, estes três primeiros são os essenciais e este aqui acho que é simples de perceber. Portanto, neste piso eu posso ter um teto falso a uma altura e depois no piso seguinte ter uma altura diferente. E depois modificar... Peço desculpa interromper. Esses dados do piso, do topo da estrutura e do fundo da estrutura é relativamente à laje da cota de soleira. Sim, exatamente. Exatamente. Ok. Exatamente. Porque esta é a laje, portanto, sendo o piso 0, digamos que é a laje que está pousada no chão, não é? Portanto, as camadas de acabamento do chão. Se calhar não vai levar pode não levar o botão, pode levar logo fases de acabamento, não é? Pode levar um enrocamento e uma coisa assim do género. Portanto, isso agora são opções de projeto, não é? Pronto. Então, o que é que eu posso fazer? Eu posso agora vir ao piso 1 e pôr valores completamente diferentes. E reparem, eles estão diferentes já. De um e outro. Mas posso também copiar. Portanto, normalmente a gente não varia isto de piso para piso, não é? Portanto, eu seleciono este, posso vir aqui onde diz copiar área e copiar para este, faço colar, e para este e faço colar. Ok? Portanto, e tendo isto em consideração, ele faz-me logo... portanto, copia-me os valores deste para os restantes pisos. Imaginem que eu no piso térreo precisava de ter um bocadinho mais de uma camada maior a nível de acabamentos, porque ia pôr outra coisa qualquer, ia pôr umas telas, uma coisa assim. Portanto, eu posso pôr aqui, passar este para, em vez de 0.1, passá-lo para 0.15 e este topo da estrutura para 0.45. Pronto, e ele ficava diferente já dos restantes pisos, portanto não fico preso sempre aos mesmos valores. Paulo, diga. Sim, sim. Olha, quando nos acontece uma situação que é o seguinte, por exemplo, eu tenho o piso 1 todo ao mesmo nível, mas no piso 0 tenho vários níveis. Como é que eu faço isso? Isso eu uso esta coisa que se chama incremento de nível. Ou seja, imagine, tenho o piso 0, está no piso 0, cota 0, e depois vai ter um desnível no piso 0
sei lá, isto geralmente Sim, aqui há uns anos era a pode grande ser a moda. garagem que esteja um nível meio inferior, mas não no piso zero, portanto 30 centímetros mais barato, digamos, não é? Prontos, então aqui no incremento eu dou-lhe um valor de, sei lá, menos 0,3, por exemplo. Isto aqui há uns anos era a moda, não é? Era os 50 centímetros da sala de estar para a sala de jantar. Toda a gente gostava dos 3 graus e aquilo dava uma salgalhada, porque nos apartamentos aquilo nas estruturas dava sempre raia, não é? Porque mexia com a estrutura e nós tínhamos que andar ali a pôr os pilares em sítios certos para não haver ali grandes alterações. Pronto. E ele permite-me criar um incremento, portanto, pode ser positivo ou negativo, não é? O valor negativo. Isso quer dizer que eu vou ter um piso que está à cota 0 e outro que vai estar à cota menos 5. No mesmo piso. No mesmo piso vou ter dois níveis diferentes. Portanto, posso ter essa situação. Era isto. Sim, mas depois como é que representamos isso a nível da laje? Isto eu já lhe vou explicar, mas já lá vamos, já lá vamos. Ok, Mas tá bem. não se esqueça dessa pergunta. Se puder anotar, agradeço. Para não esquecer. Eu vou pôr ainda mais um bocadinho, vou pôr menos 1 metro. Para, para ser mais fácil. E então, é assim. Até aqui, estes dos níveis estão mais ou menos esclarecidos? Mais Sim, ou sim. menos não. Estão esclarecidos? Sim. Eu Rui, tenho diga. aqui outra questão, que era o seguinte, por exemplo, o Paulo estava a falar e bem lá dos níveis, porque estamos a fazer um projeto e no mesmo piso temos 3 cotas de soleira diferentes. Eh, Neste caso, deu exemplo só de uma. Dá para pôr outra segunda, outro incremento? Dá, já não é tão fácil de gerir, mas dá quantas quiser. É só a gente alterar a altura a que se encontra a laje, não é? O problema é que se depois houver alterações e quiser alterar os níveis da laje, aí já não é tão versátil. Porque é feito tudo de modo manual. Porque o valor Ok. que damos à altura da laje, portanto, a altura que vai ficar a laje, ao nível, não é? Sim. Já não é uma altura relativa, mas é uma altura absoluta. Ou seja, o valor já é fixo, não é? Já não se ajusta. Ok. Vai-nos dar mais trabalho, mas consegue-se perfeitamente. E as paredes vai assumir o topo da laje Aí ou nesse temos que caso não, equipá-las? aqui sim. Se for uma só, assume. Se for esses casos de valores absolutos, já não assume. Só Ok. naquele espaço. É um bocadinho mais trabalhoso. Ora bem, desta parte então estamos entendidos. Alguém tenha dúvida, por favor, não deixem ficar por esclarecer, ok? Então é assim, nós aqui temos o nível de acabamento, o topo da estrutura e o fundo da estrutura. Portanto, recapitulando, acho que toda a gente entendeu esta parte, ou pelo menos vocês todos disseram que entenderam, portanto, eu vou assumir que sim. No piso que está imediatamente por cima, nós temos a mesma coisa, não é? Como viram, temos a parte superior da estrutura, temos a parte do acabamento, temos a parte superior da estrutura e também temos a parte inferior da estrutura. Só que, neste caso, para efeitos de relacionamento, nós chamamos o topo da estrutura mais um, porque é da laje que está por cima, mais um piso. Estão a perceber? Se fossem 2 pisos, é mais 2. Isso vai nos permitir o quê? Vai nos permitir dizer concretamente que quando temos uma parede, todas as camadas da parede, neste caso eu tenho esta parede com várias camadas e a camada da parede está a ir de onde a onde? Neste momento está a ir desde a cota de acabamento, que é a cota 0, até à cota da parte inferior da estrutura mais 1, que é o BS mais 1. Percebem? E isso é reproduzido quando nós criamos a parede. Eu vou aqui. Sim, mas a parede não costuma ir até à laje e o acabamento é que bate na parede. Sim, mas já vamos ver como é que vamos agora Pois. continuar a dar a volta a essa situação. Então é assim, eu vou fazer aqui no piso 0, vou fazer aqui uma pequena laje. Vou ter que ampliar, senão aqui as coisas ficam
Portanto, eu vou aqui à laje, pode ser em modo sketch. Vamos fazer aqui uma pequena laje. Ok, eu tenho os pisos configurados. Vou aqui à laje de betão, neste caso está de 25. Eu vou criar uma laje, sei lá, com 3 metros por 3. Vou só fazer aqui um bocadinho de edifício. Daqui até aqui. Tá? Vou só mostrar aqui em 3D. Como é que se chama esta parte de cima, já agora? É o topo de estrutura, não é? Topo da estrutura, é o TS. E esta parte de baixo é o Bottom of Structure. Que não é bem aqui, porquê? Porque eu tenho aqui, eu disse que o Bottom of Structure está a 30 abaixo. E eu por acaso fiz uma laje de 25. Ou seja, o Bottom of Structure anda ligeiramente mais abaixo. Não é? E eu para isto bater certo, eu ia ter que fazer aqui alterações. E vamos fazê-las mais à frente. Pronto. Agora, se eu não quiser estar com muito trabalho e como eu quero esta laje em mais 2 pisos, o que é que eu faço? Eu posso selecionar a laje. Aqui do lado esquerdo, no painel de controle, aparece-me aqui mover e copiar. E eu posso vir aqui a copiar. E posso copiar esta laje logo para o piso 1 e com um Shift carregado, seleciono o piso 2, faço OK e tenho então a mesma laje em 3 pisos. Reparem, elas não estão equidistantes. Porquê? Porque o pé direito, eu estabeleci que o pé direito ou a altura de piso neste piso aqui era superior aqui. Ou seja, uma tinha 4,5, se não estou em erro, e outra tinha 3. Eu tinha a ideia que era 2,9 ou não? Não, 3,1. Ou não alterei? Eu quando carregarem OK, vocês vão perceber. Ele não se vai perceber porque ele vai fazer um zoom out. Que, senão vocês iam perceber que ele ia crescer. E agora? Vou fazer aqui uma pequena parede, mas não vou utilizar nenhuma parede das minhas. Vou buscar aqui uma parede, sei lá, com uma camada só. Por exemplo, daqui até aqui. Estou neste piso. E vou, reparem, esta parede tem uma determinada altura. E eu vou copiar esta parede para o piso de baixo. E reparem, a altura será de 2,90 m ou qualquer coisa assim do género, 1,80 m ou 1,70 m. E eu vou copiar esta mesma parede para o piso de baixo. Portanto, seleciono, vou aqui a copiar e vou copiá-la para o piso 0 e também posso copiá-la para o piso 2. Faço OK. E reparem, esta parede é mais baixa do que esta. Apesar de ser uma cópia uma da outra. Mas como o pé direito aqui é superior, ele aqui, portanto, não... portanto, ajustou-se a altura em função daquilo que está estabelecido aqui. Estão a perceber? Agora, eu aqui dei foi uma dimensão demasiado grande ao fundo da estrutura, que eu vou agora alterar. Porquê? O que é que aconteceu aqui foi que a parede não chega lá acima. Faltam aqui, julgo que 5 cm. Não é? Porque a parede vai... Se eu selecionar a parede, eu vou às propriedades da parede. Vou aqui às camadas. Desculpem lá, deixem-me só tirar-vos mais uma foto. Está. Portanto, dizia eu. E agora, se eu vier esta camada da parede, vocês vão reparar que ela aqui, onde diz deslocamento da base. Deslocamento da base é onde é que ela pousa. E a altura é a altura que ele tem. Portanto, reparem, no deslocamento da base ele está TS igual a 0. Ou seja, o topo da estrutura é igual a 0. O que quer dizer que, conforme o vosso colega Paulo disse, esta parede não está a ir aqui. Ela está a ir ao topo da estrutura. Portanto, ela está a pousar na estrutura. Ou seja, não é assim que ela está. É assim. Pois era isso. Não é? Portanto, Sim. isso quer dizer que a nossa parede, aquela camada de parede, que é só uma camada, ela está a ir cá abaixo. Está a vir abaixo do acabamento.
Porquê? Porque ele alinha pelo TS, portanto, e está correto. Se eu quisesse mudar, vinha aqui a editar e podia fazer aqui alterações. Podia mudar o alinhamento do TS para o piso de acabamento, que era o que eu tinha no primeiro desenho que vocês viram ali nos AWCAD, ou para outro elemento qualquer que ia ser utilizado como referência. Em cima, ele está como BS, que na nossa gíria quer dizer Bottom of Structure. Só que é o Bottom of Structure não desta laje que está neste piso, mas o Bottom of Structure do piso que está em cima, ou seja, é o Bottom of Structure mais 1. Por isso é que vocês olham para aqui e aparece aqui BS0 e entre parênteses aparece valor 1. Se eu vier aqui editar este valor, reparem, ele vai buscar o BS, que é a parte inferior da estrutura, mas aqui aparece o piso atual mais 1. Portanto, que é para ele alinhar em cima. Porque se eu puser o atual, ele vai-me desenhar a parede para baixo. Correto? Portanto, faço OK, OK, OK. Portanto, ele está... Eu não alterei nada, não é? Na prática, ficou tudo igual. Pronto. Agora, temos aqui um problema cá em cima, porque neste piso, concretamente, e neste e no outro também, o topo, o bottom of structure não está bem definido, portanto está demasiado baixo, portanto a cota, eu estou a considerar a cota como sendo menos 40 e devia ser menos 35. Então eu venho aqui à planta, entro no gestor de pisos e vou alterar. Portanto, neste aqui vou passá-lo para menos 40 e ok. Neste aqui vou pôr o piso de acabamento também com 10 e aqui com menos 35, é isso, para ficar igual em todos. Neste aqui vou pôr menos 35 e neste também menos 35. Conseguiram perceber isto? Eu entendi. Entendi. Uhum. Sim. Toda a gente entendeu? Portanto, ficamos com a cota 0 como cota de acabamento, menos 10 como a cota do topo da estrutura, portanto a parte de cima do botão, e menos 35 a parte inferior do botão. Quando eu fizer OK, se vocês olharem agora fixamente aqui para o modelo 3D, concentrem-se aqui nesta parte do modelo 3D, quando eu fizer OK, ele faz um refresh e as paredes agora sim já estão no sítio certo. Uhum. Agora, vamos fazer aqui uma coisa nesta parede. Portanto, eu vou selecionar esta parede e vou fazer aqui... Vou complicar um bocadinho a parede. Vou aqui editar as paredes compostas. Ela só tem uma camada. Eu vou passá-la para 2 cm de espessura, portanto um reboco. Vou criar mais 2 camadas. E esta do meio vou-lhe dar uma espessura de 30. Não vou preocupar com caixas de ar ou coisa assim do género. Portanto, vou dar aqui um tijolo qualquer. Portanto, só isto faço. OK. OK. Portanto, temos aqui... vou só... ok, está bem, está bem. Ele como não está cortado aparece assim. Portanto, nós temos aqui estas camadas e eu agora vou copiar as propriedades desta parede. Vou aqui ao Matos Properties e copio para esta e esta. Portanto, ficam 3 paredes iguais. Portanto, não é uma parede dupla, mas é como se fosse. Agora, vamos fazer aqui outra coisa. Também vou fazer aqui outra coisa que é passar a espessura de linha para a cor do layer, senão fica com aquele aspecto, e vou copiar as propriedades destas bolas para as outras duas. Pronto, e agora estamos aqui no piso 0. Agora eu vou desenhar aqui sobre a laje, vou desenhar o piso de acabamento. Eu penso que o piso de acabamento o meu não vai estar certo, pois a elevação da base aqui é 0. Não, desculpem, está correto, é menos 1. Menos 1. É isto, está correto. Agora vou aqui à laje e vou criar uma laje no modo sketch. E vou aqui onde diz um pavimento cerâmico. Vou utilizar este pavimento cerâmico e vou pavimentar esta zona aqui. Reparem, eu vou incluir a parede.
acabo no botão direito do rato. Isto por acaso é o tal que não está bem, porque ele não está por defeito com a elevação na base. Ok. Se repararam, eu desenhei a minha laje até aqui, mas pelo facto das paredes prevalecerem em relação à laje, e por eu dizer que esta parede, em todas as suas camadas, vai do topo da estrutura até à parte inferior da estrutura, está por cima, ele não me desenha o acabamento nesta zona aqui, não considera. Se eu eventualmente vier aqui esta parede e encurtar isto, vamos pôr aqui para metade, e agora fizer um refresh, ele repõe ali, porque eu deixo de ter lá a parede. E o contorno deste acabamento continua a ser o outro. Quer dizer, na realidade não é o outro, é este que aqui está, não é? Mas está aqui também representado. Portanto, ele ignora no local onde tivermos paredes. Portanto, isto facilita um bocadinho o nosso trabalho. Eu, por acaso, não faço assim, desenho mesmo só sobre as paredes. Mas isto para vocês entenderem a relação das paredes com as lajes. Claro que se eu fizer isto assim, agora tenho que fazer um refresh. Pronto. No piso de cima a mesma coisa. Eu agora aqui posso também vir aqui. Posso copiar este elemento. Bolas. Não é isto que eu queria. Vou copiar para o piso de cima. Exato. E vou fazer a mesma coisa aqui. Esta laje vou criar uma igual. Eu expliquei-vos este truque da pipeta ou não? Não, só nos explicou do Max Properties. Max Properties. Sim. Eu vou aqui, vou apagar esta. Estão a ver o que eu estou a apagar? Eu estou neste piso. Pronto. Eu tenho um estilo definido de laje, não é? Portanto, de laje de acabamento. Só que este estilo que eu está definido tem um pequeno problema, é que ele não está a desenhar a laje da cota 0 para baixo, está desenhada a cota -1. Tem um defeito de concepção. Portanto, se eu vier aqui a laje em modo sketch e quiser desenhar uma laje a partir da biblioteca, o que é que ele vai fazer? Ele vai-me desenhar a laje para baixo, não do 0, mas do -10. Portanto, porque eu, na altura, enganei-me e não reparei. Agora, se eu quiser, portanto, eu quando fizer esta laje já está correta, está exatamente como eu quero. Se eu, em vez de criar a laje, portanto, vindo aqui, selecionando o estilo e criando a partir do estilo, quiser por outra laje, que apesar de não ter um estilo definido, já tem as características que eu quero, eu neste caso vou descer um piso, vou carregar na seta para baixo, vou buscar a laje que está por baixo, que é esta, a ver, e carrego aqui nesta pipeta. Esta pipeta facilita-me o trabalho quando eu quero criar um objeto igual ao outro que já existe no desenho, ou no modelo 3D. Portanto, eu estou a selecionar esta laje, venho aqui à pipeta e ele ativa-me o comando para desenhar uma laje, mas eu subo um piso e agora desenho a laje, não no piso onde ele estava, mas no piso que está por cima. Portanto, e esta laje já fica direitinha. Portanto, sempre que fizermos qualquer coisa, por exemplo, eu quero fazer uma parede igual a esta, vou aqui, seleciono a pipeta e começo logo a desenhar a parede daqui a aqui. Portanto, nem sequer fui ao comando paredes, portanto, ele foi-me logo buscar todas as características iguais. Agora só tenho aqui selecionar a ferramenta do martelo para ele regenerar e retirar aquele bocado de laje. Portanto, e desta forma, facilmente eu crio um objeto com base noutro que já existe no desenho. Pronto. Então, desculpa lá, então, a interromper, mas esse problema da laje está a -10 que criámos, como é que corrigimos isso? Temos que fazer uma nova? Não, eu agora vinha aqui ao estilo, vinha aqui às propriedades, selecionava aqui, ele vai-me buscar o estilo e eu fazia aqui modificar. Ele pergunta-me se eu quero modificar, eu digo ok e faço ok, mas eu estranhamente eu acho que ele não vai modificar na mesma, mas deixe-me só aqui confirmar.
Eu acho que ele mesmo assim vai ter este problema. Pois. Acho que ele na parte da cota ele Não corrige. não assume a correção. Porque é o deslocamento da base, porque ele não faz parte do estilo, das propriedades do estilo. É uma chatice. Pronto. Aqui o ideal é criar um estilo novo e apagar o outro, se calhar. Apagar o outro, né? Ok. Pronto. Vamos só aqui fazer aqui outra coisa, que é no piso de baixo eu vou colocar uma porta qualquer, não interessa. Vamos subir um piso aqui, vou colocar uma janela. Pode ser destas. E vamos subir outro piso. E aqui colocar uma janela mais pequena. Pronto, só para... Pronto, isto não deve estar a funcionar muito bem, mas não interessa. Pronto, por causa das caixas de storm. Pronto. E agora vou fazer um corte por aqui. Vou aqui ao Build 3... Não, desculpem. Vou aqui, seleciono Cutaway 3D View. E faço um corte aqui. Porquê é que eu vou fazer o corte? Porque eu quero ver as camadas. E eu ali na vista não consigo ver as camadas porque ele corrige-me aquilo tudo, não é? Portanto, eu aqui já consigo ver tudo. Tudo o que é que está. Até não correu mal aqui afinal. A caixa de store. A localização da caixa de store. Pronto, temos aqui uma porta e não sei o que é. Pronto, tudo isto é relativo às lajes, não é? Portanto, se eu vier aqui, ele diz-me que o seal height é 0. Portanto, o seal height é a cota do peitoril ou da soleira, desculpem. E ele, reparem, o valor é 0, ou seja, ele está na cota de acabamento. Se eu quiser colocá-lo a 90 cm de chão, ponho aqui 0.9 e ele já passa a estar a 0.9. Eu agora aqui vou-lhe tirar um bocadinho de altura, vamos por aqui 0.8, por exemplo, uma janelita, e assim também 1.2, ok, está mais concentrado. Portanto, agora, em qualquer altura, portanto, imaginem que eu dizia assim, epá, exagerei na altura deste piso, portanto, vamos aqui fazer correções. Portanto, o que é que eu vou fazer? Vou aqui entrar na planta, não é? Para entrar no gestor de pisos. Venho aqui ao gestor de pisos. Isto é um bocadinho como resposta ao que o Paulo perguntou há um bocado. Portanto, se eu agora quisesse alterar isto, se eu podia alterar isto em qualquer altura, posso. Eu agora, imaginem que eu não estou satisfeito com os 3,50. Afinal, o primeiro piso vai ser habitação. Quero passá-lo para 3. Passo aqui para 3, faço OK e o edifício ajusta-se todo. Não é? A única coisa que eventualmente não se ajustava era se eu alterasse estes valores que aqui estão. Portanto, o valor da espessura da laje, essas coisas todas, porque aí eu ia ter que alterar também nas lajes, para elas se adequarem, não é? Portanto, se o fundo da laje tem 35 e esta tem 25, eu tenho que dar mais 10 cm para preencher aquele espaço. Pronto. Entenderam esta parte? Diga, Paulo. Sim. Sim, eu tenho uma dúvida, o seguinte, por exemplo, nessa parede que alteramos, não é? Por exemplo, eu quero revestir a parede por dentro com azulejo, digamos, 30 por 60, começar de uma esquina, não é? Uhum. Quando alteramos a altura da laje, ele também corrige automaticamente o revestimento? Sim, é assim, o revestimento ele vai adicionar a isto. Não, eu não estou a dizer o pavimento, na parede. Na parede, ok. É assim, o revestimento ele é adicionado aqui. Sim. Ele é Como é que adicionado. eu faço para pôr o azulejo, por exemplo, 60 por 30 começar ali na esquina? Pronto, aqui neste cantinho. Sim, isso mesmo. Pronto. Isto é um tema que depois vai ser abordado no curso avançado do BIM, na segunda fase, mas eu posso já explicar. Eu, em qualquer parede, portanto, imagino que esta aqui, posso vir aqui ao botão direito do rato e posso criar um revestimento. Isto é uma funcionalidade que só tem no Pro, no LT não tem isto. E eu posso vir aqui ao revestimento na parede e digo que quero revestir nesta parede apenas. Portanto, clico aqui e ele abre-me esta caixa de diálogo.
Ah, ok. Tá E bem. eu agora aqui vou definir como é que eu quero o revestimento. Portanto, ele vai desde o retangular, posso fazer Pois, pois. ladrilhos e colocar cada um com a sua cor, cada um com a sua forma. Portanto, temos aqui várias opções. Tá bem. Posso criar perfis, Pois é objetos. isso que também ia perguntar. O rodapé também é nesta secção, então. O rodapé já é noutro sítio, mas é uma Ah, coisa. Há um sistema aí dentro. Portanto, imagina, você disse 20 por 20, 60 por 30. 60 por 30. Vamos por aqui a largura Sim, 60 e a altura 0.3. Pronto. isso. Ele está assim. Não é assim Ok, que eu sim, quero. sim. Quero assim desencontrado. Entrado, não é? Pronto. Prontos. Vou Dá para fazer aqui isso. e ponho aqui 0.3. Não é? E ele está-me a considerar também uma junta. Pois é, junto, né? É que eu estive a tentar, né, no centro de design, lá nos acabamentos das fachadas com pintura ou coisa assim, e não encontrei lá nada de Pois, azulejos. esta é a parte, como é que eu ia te explicar? Mais detalhada. Esta que eu lhe estou a mostrar. Mas há uma forma mais simples, que é mesmo pegar na textura e chapá-la na parede como se fosse uma Deixa Paulo, pintura. né? Pois, Não é? Agora esta não. Esta você fica com um ladrilho e no final até dá uma lista de quantidades com o número de peças necessárias para pois fazer é isto. isso. Sim, sim, sim. Pronto, o que é Ok, útil obrigado. para efeitos de obra. Portanto, e agora aqui Obrigado. eu indicava o acabamento. Eu por acaso até tenho aqui uns que importei. Deixa eu ver se anda aqui. Vestimento cerâmico. Está aqui um. Que é um 60 por 30. Não tinha que ser 60 por 30, mas pronto. Mas Pois, cá está. Isto é o material que eu vou aplicar nas juntas. Podia ser um branco, podia ser uma cor qualquer. E agora faço OK. E ele agora pede-me para especificar onde é que vai começar, onde é que é a origem do meu mosaico. pois, pois. Se eu puser assim, ele vai-me fazer assim, posso pôr inclinado se eu quiser, não é? Portanto, isto é a origem do mosaico, vou pô-lo até aqui, Pois, e ele reveste-me pois era isso mesmo. Ok, obrigado. com isto assim. E agora sobre isto é que eu coloco só tem um problema é que ele coloca também aqui de baixo. Isto aqui obviamente que não interessa. E eu aqui não tenho. Mas como a parede vem até cá abaixo, aqui eu tinha que definir a área que eu tinha que colocar. Que depois dá para criar estilos e essas coisas todas. Pronto, não vou muito por esse campo, senão ficamos. Isto dava uma aula só. Marco, diga. Está sem Acorda, som. Marco. Estás a dormir, Marco? Não estamos a ouvir. Não estamos a ouvir. Hum, não estamos a ouvi-lo ainda. Nada, Marquinhos, Nada. nada. Não está junto a um colega? Ah, não, ok. Divorciou-se hoje. Ou então, se quiser, ponha a questão no chat. Está-me a ouvir agora? Agora sim, sim. Ah, Grande anda caça. Isso. É assim mesmo. Eu sinceramente ainda não percebi isso dos níveis. Estive aqui a tentar e não consegui nada de jeito. Ah, Posso partilhar o ecrã, pode, sim, talvez, senhor. para. Estão a ver? Uhum, ok. Pronto. Eu criei aqui Você fez isso ao umas lá. contrário. Espera aí só um bocadinho. Mostra-me primeiro a planta, clique na planta e mostra-me o que é que definiu lá em baixo no gestor de pisos, só para eu perceber. Ok, você fez coincidir o topo da estrutura com um piso de acabamento. Não sei se foi Sim, intencional. intencional, sim. Ok, Estava a tudo bem. tentar que a laje fosse toda zero. Ok. A laje, pelo que me pareceu, é de 26. Uhum. Baixei então aqui no fundo da estrutura, estava a tentar, Exato. 26. Ok. Ahm, e mesmo assim, ela fica aqui desta forma. Então selecione, por favor, uma das paredes. Uma qualquer. Pode ser essa, propriedades. Espera aí, antes de fazer seja o que for, ora feche só um bocadinho.
é que acha que a parede tem que assentar? O chão, a parte de baixo da É, parede. No topo da na estrutura ou minha, na parte de baixo da estrutura? deveria de apoiar, seguindo o que nos explicou, talvez apoiar aqui no cimo da estrutura até ao fundo da estrutura. Do fundo da estrutura. Mas você Sim. vai ver que está ao contrário. Pois, Ora seleciona a parede. Editar paredes compostas. Está a ver? O deslocamento da espera lá, não, está correto. Topo da estrutura. Ora faço OK. OK novamente. quer ver a laje? A laje Ora veja a do laje. nível. A laje não deve estar no nível. Não, a laje está no nível correto. Está na cota 0. E tem Ok, aqui já sei o que 25. é. Ora vá Então, às camadas da laje. Os valores têm que estar negativos, que é para ele desenhar a laje para baixo. ok. Se puser o negativo logo Menos, no primeiro, ele passa aos outros todos. E agora ok? OK. E aí Ah, está. pronto, Foi isso. ok. E agora Então se copiar essa laje para as é preciso outras. ter muito cuidado então com a laje. Exatamente. Exatamente. Alguma coisa tem que estar mal. Quando. Pois, é lógico, mas Pronto. não Ou estava a será considerar isso. os níveis estavam bem definidos, ou eram as camadas da parede, portanto vimos que não era, portanto tinha que ser a laje. Uma das três Está coisas certo. tem que ser. Muito obrigado. Nada, nada, nada. Ora bem, vamos voltar então aqui. Ok. Eu por acaso pensei que o Paulo ia me perguntar outra coisa, que era como é que eu chegava aqui e, por exemplo, quando eu tenho a laje a vir até aqui, como é que eu faço com que o reboco me tapa a laje? Isso eu sei. É só selecionar a parede e pôr ir lá as propriedades e pôr até o fundo da laje. Não é? Exatamente. Portanto, o que eu vou ter que Pois fazer isso eu aqui é sei. selecionar a parede, vir às propriedades, portanto, que será aquilo que eu tenho. Portanto, aquilo que nós fizemos até agora foi isto. Pois, sim. É editar paredes compostas, depois tem que clicar lá para até ao fundo da laje, se não me engano. Portanto, o que eu quero é trazer É isso o mesmo. Sim, reboco isso eu sei. exterior até à parte inferior da laje, ou seja, no bottom of structure. E eu depois arranjo-vos É. estes cheiros, se vocês quiserem. Está bem, obrigado. Portanto, o que eu vou fazer aqui é selecionar esta parede e eu acho que é a camada que está para fora, se não estou em erro. Exato, é isso mesmo. Portanto, Depois aqui o tem aí deslocamento da base, eu vou editar. editá-lo e vou passá-lo para a parte inferior da Fundo da estrutura. estrutura. Sim, sim. Ok? Ok, cá está. E agora faço o refresh e cá está ele. E posso copiar também isto para as restantes paredes e o refresh e cá está. Agora, isto depois vai nos permitir fazer, brincar, entre aspas, com isto. Imaginem que eu queria fazer na laje de betão portanto, na periferia do betão queria rebaixar ligeiramente 10 centímetros, não é? Portanto, eu não tenho aqui nenhuma referência. Tenho a referência assim do topo da estrutura e tenho da parte de baixo da estrutura. Eu sei que quero isto 10 centímetros abaixo do topo da estrutura. E então o que faço? Venho a esta parede, venho às propriedades, venho às camadas. A camada que eu quero editar é esta, que se chama tijolo 3, que está a alinhar pelo topo da estrutura. Portanto, eu vou aqui, vou editá-lo e eu vou pô-lo a editar no topo da estrutura, mas vou baixá-lo 10 centímetros. Ou seja, aqui vou pôr menos 0.1 e esta camada vai vir 10 centímetros mais abaixo daquilo que é o topo da estrutura. Faço OK, OK, OK. Agora faço aqui um refresh e aqui ele está.
Eu podia fazer isto com várias camadas. Pronto, aqui é uma parede mais simples, não é? Mas se eu tivesse uma parede dupla, podia fazer, por exemplo, o isolamento térmico e a camada de parede exterior, para depois colocar ali uma tela para eventualmente escoar a água que cai dentro da caixa de ar, etc. Portanto, e desta forma conseguimos chegar a este nível de detalhe, digamos assim, não é? Deixa-me ver se eu tenho aqui mais alguma coisa. Não, é exatamente a mesma coisa. Ok. Portanto, se eu fizer uma alteração, por exemplo, na altura do piso, em qualquer altura, tudo se ajusta em função disso mesmo. Portanto, em qualquer fase do projeto, eu chego aqui, venho ao piso 0. Vamos agora fazer uma alteração no piso 1. Ok, não quero 3 metros e 10, quero 3 metros e 50. Faço ok, portanto, tudo se ajusta em função daquilo, inclusivamente as portas e as janelas, portanto, se houver alterações ao nível da cota de soleira, não é? Portanto, ele altera-me a localização da janela porque ela é feita em função do pronto. Alterando a localização do pronto, imediatamente tudo se altera em conformidade. Rui, diga. Tenho uma questão, que é o seguinte. Estava a falar há pouco de ajustar os vãos. Não sei se pode clicar aí num vão, pode ser nesse piso em concreto. No corte ou no. Em planta, em planta. Clico lá no vão. Oh, Exatamente, ali qual. Qual é o método mais fácil e mais rápido? Imaginemos que o cliente chega e quer, por exemplo, tem a medida lá dentro 0,70 centímetros, neste caso dos dois lados, mas qual é o método mais rápido, neste caso, para dar uma distância do lado de fora? Neste caso está do lado dentro da parede e eu quero do lado de fora. pois, é assim. Pode fazer uma aldrabice, que é chegar aqui e passar esta seta para o lado contrário. Mas. Espelhar. E depois volta a colocar no sítio. Mas ele não vai perder a configuração, neste caso a medida? Não, não perde, porque você depois vai fazer o favor de voltar a pôr como estava. Ah, ok. Portanto, Então o método mais rápido é este, é certo? exatamente a espelhar e ele faz a relação não com o exterior, com o interior, mas com o exterior. A seta vermelha aponta ao lado interior da janela. Ok. Sim, sim, sim. Portanto, isto é o lado de dentro, de certeza. Se eu fizer isto, eu estou a dizer que aqui é o lado de fora. Portanto, posso alterar a medida. Deixem-me ver aqui. Temos aqui um caso concreto, dá para fazer isso. Que é no piso de cima que temos esta parede. Portanto, selecionar aqui, está a dar 0,60. Eu faço espelhar. Ele já não dá 0,60, dá 0,95. Mas se era 0,6. E agora voltava a espelhar. E ele cá está. Ok, é mesmo isso. Uhum. Outra questão. Imaginemos que estamos a desenvolver o projeto, ainda estamos só na fase de colocar as paredes. Eu estou a comparar este software com outro, que neste caso em concreto o Revit. Eu coloco uma cotagem na planta, se clicar em cima de uma parede ou em um elemento qualquer, eu consigo editar essa cotagem e ele retifica-me em planta e em alçado e em corte e em tudo o que for necessário. Aqui também dá para fazer isso? Espera aí, deixa-me ver se eu percebi. Se faz uma cotagem de comprimento daqui para aqui, por exemplo. Exatamente. E agora se eu alterar aqui o valor, por exemplo, pôr 2.7, 2,5, sim, sim. ele altera-me o valor aqui, mas não me altera a parede. Mas no Revit você faz uma cotagem entre paredes ou entre objetos e ele retifica tudo. Ou seja, retifica a medida e inclusive retifica os objetos que você selecionou. Mas isto faz ele faz isto assim. Mas neste caso está a alterar a distância, o comprimento de uma parede. Mas imaginemos entre paredes, por exemplo. Ele faz entre paredes paralelas. Pois, mas não pode ser paralelas. A paralelas é fácil, Tipo isto. sim.
Pois ele altera numa só, mas não ajusta a outra em função dessa. Pois, tal e qual. Aí já tenho que mover este ponto e colocá-lo ali. Então, neste caso tinha que voltar a ligar, não é? Por exemplo, se for aos rascunhos, neste caso, nesta planta, se colocar em rascunhos, coloca as medidas que você pretender fazer a cotagem da planta e no Revit, se editar essa cotagem, ajusta a planta mediante da cotagem que está em planta. Uhum. Este não faz isso. Ainda não faz, não sei se só uma vez fará, mas posso sugerir. Sim, é que dá imenso jeito. E poupamos muito tempo mesmo em execução. Uhum. Se me conseguir fazer um videozito no Revit como é que ele faz e enviar, isso era fantástico. Por acaso. Pode ser mesmo com o telemóvel, a gravar com o telemóvel. Ok. Tá bem, Só para que é mais fácil de explicar. Manda. Sim, é que muitas das vezes tem que usar o círculo. Neste caso não sabia esta aldrabice, digamos assim, entre aspas, da janela. Tinha que usar um círculo, fazia o círculo, dava a medida aqui em concreto e movia a janela mediante aquilo que nós queríamos. Uhum. Mas ok. Mas eu faço isso para a próxima aula. Se Posso gostei, partilhar lhes o- agradeço. É assim, tudo que me puderem dar de inputs e de necessidades, para nós é fantástico, não é? E pronto. Não, é que isso poupa-se muito tempo em execução do projeto. Uhum. Eu até me admiro que o Paulo agora estava calado, que é somente está sempre a intervir e não disse Está calado que deixou dormir. Não, eu estava a pensar aqui numa questão que era na janela, essa janela que tem aí colocada. Portanto, eu não quero com as molduras interiores. Dá para eliminá-las, não é? Molduras como assim? Essa moldura que tem à volta da janela interior. Não, na de cima. Eu acho que estava aí uma janela com umas molduras ou era a porta. Se calhar é a Esse porta. peitoril, Esta janela também. essa janela, isso mesmo. Sim. Dá para iluminar, dá. É só editar e ir lá É só vir aqui ao forro arquitrave e desligar. e desligar a coisa. Ok. É isso mesmo. Pronto, e já tem aqui uma janela mais pobrezinha. Pronto. Janelas para Mas pobres. aí, pois, mas aí o peitoril, se uma pessoa não quiser esse, quiser alterá-lo, basta ir lá e alterar Sim, o sim. É peitoril vir como aqui é que às vamos fazer. propriedades. Vai aqui ao Interior Seals. Eu por acaso, isto é um fecheiro que eu criei, não é? Um perfil. Pois, E, pronto, pode criar os seus, não é? Desenhar, não sei. pois. Mas a colocação da janela em relação ao peitoril, podemos puxar a janela mais para a frente ou para trás. Sim. E o peitoril ficar sempre no mesmo sítio, não é? Como é que se faz isso? Isso faz-se aqui. Define-se aqui. Há uma questão, porque assim, o peitoril é colocado em função. Não sei se viu aqui, eu defini qual era o ponto de referência. É este. Pois. Isto vai buscar um ponto da janela e alinha por ali. Se eu Pois, mas eu modificar. queria o peitoril fixo na parede e mexer a janela para a frente ou para trás, não é? Pois, o problema é que aqui, ao mexer numa coisa, mexemos nas duas. A não ser. Pois, isso foi o problema que me aconteceu a mim. Eu andei à rasca, tenho aquilo tudo esquisito. Eu vou pôr aqui 0.1. Ele passa mais cá Pois para fora. foi isso que me aconteceu a mim. Exatamente. Portanto, aqui ia ter que desenhar um peitoril diferente, não é? Diferente. Para ele se ajustar a este local. E depois definir como ponto de referência este pontinho aqui, que é para ele ajustar-se à janela. Pois, está bem. Tá bem. Eu pensava que podíamos mexer a janela e o peitoril ficar no mesmo sítio, não é? Uhum. Não. Por acaso, eu nas portas há um método mais simples, mas é só nas portas, que é aqui nesta parte, nas propriedades da abertura, nós podemos pôr uma soleira por aqui. É muito mais simples. Porque nós podemos vir aqui buscar a soleira. Eu vou aqui buscar uma soleira que eu criei, por exemplo, que deve estar alguns aqui.
Pronto. E agora, em função disto, ele está na mesma associada à porta, mas eu aqui consigo desviá-la. Deixa-me ver aqui qual é. Era precisamente isto. Caramba, quase que acertava na medida. 0.09 talvez. Pronto, e ele fica logo ali certinha. Mas aí é que o que mexeu foi a soleira e não a porta. Aqui só mexi na soleira. Pois, Em função da porta, claro. pois. Pronto, esta soleira não daria para esta porta. E agora, se eu quiser, posso também o offset de se calhar menos 0.02 para ele vir mais para baixo. Exatamente. Pronto, que é para ele pousar. Está bem, ok. Pronto, claro que esta soleira não daria para aqui, não é? Mas pronto. Não. E agora, se quiser, posso ir buscar outra. Posso ir buscar esta, por exemplo. Pronto, agora já ia ter que ajustar aqui a dimensão. É isto. Estas coisas dão um bocadinho de trabalho, mas depois tira-se o proveito, não é? Porque, reparem, temos aqui uma porta com soleira, com as dobradiças, com a... Não, mas se a porta está a abrir para dentro, a soleira, como é para dentro está mais alta, a porta não abre. Não há. Não, esta agora tinha. Por acaso nem reparei nisso. Eu aqui tinha que a desviar, tem toda a razão. 0.0. Se calhar para Deve aí. ser carpinteiro. Ao Paulo. Passaste ao lado de uma grande carreira. Sejam altos. Dois andares. Aí está. Aqui está no sítio, não é? Claro que, é assim, não nos podemos estar a ir muito, que ser papistas, não é? Tanto a ponto de querer tirar este bocadinho daqui. Portanto, este não sai, fica ali, mas Aí não também. dá para lá chegar com o serrote e cortar essa parte. só. Exatamente, é. Então, agora chegávamos e com o serrote e cortávamos. Então... Não sei se lá chegavas. Eu como sou baixinho chegava lá, tu é que não chegavas lá com essa caveleira. É ginela, é ginela. Atenção que eu ainda estou a gravar, é? Eu tenho uma questão para fazer assim possível. Acho que é, desculpa. Assim possível, posso fazer uma questão? Sim. Acho que sim. Tirou uma dúvida na aula anterior, que era relativamente selecionar uma parede e editá-la em alçada. Nós passávamos para 2D, acho que era clicar lá na parede, botão do lado direito e era remodelar, se não estou em erro, criar um perfil em 2D, era assim qualquer coisa. Não sei se dá para fazer, Uhum. eu agora não sei os comandos de cor, mas a questão que eu coloco é o seguinte: quando eu coloco em 2D e para editar à minha maneira essa parede, eu não estou a conseguir, ou seja, aquilo que eu não queria ver na parede é o que me aparece. Eu não sei o que é que estou a fazer de errado. Agora baralhou-me. Como é que é? Ou seja, você clica ali na parede, se faz favor. Assim, sem Vamos- fazer vamos. Só vai ao Estou a vídeo criar. que fizeram. Calma, Sr. Paulo, você tenha calma que algo se passa. Fez uns vídeos. Estás a dormir? Está rabugento. Isto por acaso não está nos vídeos, acho eu. Temos a parede. Vou aqui e vou Sim. editar o perfil frontal. Exatamente. Não, acho que é de baixo. Exatamente, está ali, claro. Ok? Fica agora em 2D. E agora Isto. nós vamos editar a nossa maneira, a parede. Pronto. Mas o que a mim acontece é que, por exemplo, eu queria um estilo qualquer e queria ter lá uns buracos na parede. Aquilo que eu não queria ver é o que vejo. Não sei o que é que estou a fazer. Ok, agora. então o que você quer são buracos, não são. Seja o que for, seja o que for.
Porque assim, a polilinha que eu vou desenhar é Tal o e cheio. qual. Correto? Sim. Portanto, se eu fizer isto assim, aqui está a minha Está parede. aqui, está aqui. Não é? Ou seja, então o que Você eu queria ao vou contrário, fazer. queria que aquilo fosse um buraco. Exatamente, tal e qual. Ok. Então aí vamos precisar de outra coisa. Vamos fazer o seguinte, que é, primeira coisa, desenhar o perfil do buraco. Vamos aqui a rascunho, vamos desenhar uma polilinha. Vamos supor que seria o buraco, seria qualquer coisa como isto, não interessa. Sim, a melhor abertura deste buraco. Prontos. E agora, vamos criar, a partir disto, vamos criar um perfil. Portanto, vamos aqui a novo perfil, vou definir um perfil fechado. Se não quiser andar a clicar aqui, temos aqui o circuito fechado, basta-nos clicar cá dentro. É como o comando bpoly do CAD. Vou chamar a isto o buraco do Rui. Bom, Não vou ser mauzinho. Pronto, vou chamar-lhe buraco. Pronto, ok. Estava a entrar na vossa onda, ok. é tranquilo, tranquilo. E bem, se fosse o do Chico não conseguia fazê-lo, porque é muito grande. É sem calma. O produtor é um genérico, pronto, vamos fazer ok. Portanto, ele cria um perfil, não é? Então, sendo um buraco, é uma janela ou uma porta. Então, o que é que eu faço? Venho aqui às portas ou janelas, vou em construção, porta, e vou colocar aqui uma porta qualquer, não interessa. Pronto, a abrir para um sítio qualquer. Agora, venho aqui às propriedades. Eu agora há aqui uma coisa que eu tenho que ver. Pronto. Primeira fase é transformar a porta num buraco. Portanto, venho aqui e transformo. Tenho aqui uma opção que diz Hide Opening and Make a Void. Portanto, ele deixa de ser uma porta e passa a ser um buraco. Eu vou tirar só aqui as molduras e ele fica assim. Ele tem soleira, também tem que tirar a soleira. Cá está. Porque esta parede tem uma camada por baixo, não faz mal. Pronto. A nossa porta anda ali. Agora, o que eu tenho que fazer é com que este buraco adquira esta forma. E agora, deixe-me ver como é que isso faz que... Isso... Tenho que me recordar. Eu acho que aí... Nem no substituir? eu tenho que ir buscar o perfil que está na biblioteca que eu criei. Que já nem sei onde é que eu criei. É Rui Buraco. Não, era só buraco. Era só buraco. Não. Vai ficar com o surdo, Paulo. Ouvi falar de buracos, pronto. É rabuginas. Está aqui. Este é o perfil que eu criei. Está na biblioteca. Agora, deixem-me perceber como é que era que eu agora... Como é que eu faço com que ele assuma? Não, acho que tenho que criar mesmo uma porta. Ok, vou aqui, circuito fechado. Enter. Ok, não, mas eu aqui criei um perfil.
E Esse que é um passo. Fio, porta, janela. Ok. Vou chamar perfil novo. Bolas. E agora venho aqui e vou às portas. Meu. Não era ali que estava. Portanto, porta. Deixa-me só ver aqui novamente. Não, isto é para o buraco. É para o buraco na janela. Epá, vou ter que ver. sim, veja com calma, isto sob pressão é fácil. Vou tomar nota. Vou tomar nota disso. Eu sei que dá para nós associarmos a uma porta, uma coisa assim do género, um perfil. Ok. Só uma questão assim para finalizar a coisa. Imagina que nós temos clientes exigentes e cada vez mais puxam pelas nossas capacidades. Eh, a questão que eu vou colocar era o seguinte: dá para decalcar uma imagem aqui com este exemplo? Ou seja, eu colocava aqui um logotipo, fazia na parede o logotipo, é possível? Sim. E como é que importa a imagem e punha debaixo da parede? E punha aqui, desculpa? Colocar a imagem de fundo atrás da parede e decalcar, por exemplo, o perfil da parede. Ou seja, isto é uma pergunta muito complexa. Deixa-me só ver aqui uma coisa. Ele dá para projetar como imagem. Sim, mas tem que ser em rascunho. Em alçada nós não conseguimos fazer. Em alçado como assim? Ou seja, o que nós estamos a fazer é fazer a abertura ou o buraco, como queiras chamar. Ele aqui colocou a imagem aqui num sítio completamente absurdo. Diga, diga. Está com o microfone desligado. Peço desculpas. Ah, ou seja, coloca ali na planta, se faz favor. Assim mais fácil. Exatamente. Essa abertura que você fez, imagina que era um logotipo, mas você não sabe as medidas. Então, se colocar uma imagem de fundo nas costas da parede, nós recalcando a abertura ou o perfil, nós conseguimos fazer o logo. Desligou-se o microfone. Não sei porquê. Ó Chico, está quietinho. Então acho. A pergunta que eu faço é como é que eu coloco a imagem de fundo atrás da parede? Vamos supor que seria isto. Tal e qual. Ok. Faz contas que era o nosso logotipo. Agora colocamos atrás da nossa parede e como é que eu faço o perfil? Aliás, eu não sei como é que você importou, agora foi muito rápido. Eu importei aqui do rascunho, vim aqui a imagem raster. É como no caso, é igual. É importar e colocá-la aqui. E ele dá, julgo eu, para fazer também aqui. Eu sei que ele tem que dar aqui para projetar. Mas Aceder em perfil é a mesma coisa.
Você queria projetar a imagem na parede, é isso? Não era bem isso. A questão é que se coloca, eu queria editar, ou seja, era a minha base de trabalho, a imagem. Eu queria Ok, já editar percebi. era a Para fazer a parede. planta. Imagino que sabia que a Exatamente. medida daqui a aqui eram 6 metros, por exemplo, é isso? Sim, por exemplo. Pronto. Aí eu importava isto. Vamos ver aqui uma coisa mais prática. Olha, por exemplo, eu sei que esta escada tem 1,20 m de largura. Sim, Quero colocar este desenho à escala. Posso selecionar isto. Venho aqui editar. Não sei se é neste ou se é neste. Escala. certo, Defino o ponto de referência, por exemplo, este aqui. certo. E eu não sei o fator de escala, portanto vou aqui a uma opção que está aqui do lado direito que se chama On Draw. E Certo. agora defino a medida inicial, original, portanto até aqui. Certo. E agora escrevo quanto é que eu quero que ela tenha. Portanto será 1 metro 1.2, Enter. Ok. Não me diga que ele... Não. Qualquer coisa que não correu bem. Deixa-me ver novamente. Ah, está aqui, está aqui. Queria uma cópia. Exato, 1,20 m. E agora pode desenhar sobre isto. Estamos a falar, por exemplo, quando temos um levantamento em papel, um projeto em papel, digitalizamos e queremos colocá-lo aqui e trabalhá-lo, é isso? Não era bem isso, mas por acaso também ajuda Aham. esta solução. É muito fácil. A parede em baixo, onde criou o perfil da abertura, coloque em cima da imagem. Arraste tudo. Era melhor arrastar se calhar tudo. A parede e tudo. Assim. Sim. E a parede também, inclusive. Essa parede, exatamente. Era só isso. Tal e qual. Ah, Agora é só editar. Imagina que essa imagem, em vez de ser uma planta, era um logotipo e nós agora podemos editar a parede. Calcar por cima. Sim, sim, é qualquer. mas como assim? Recortar a imagem? Imagino que Porque queremos, nós vamos ver em alçado, não em planta. Uhum. Imagina que isso era um logotipo, não é uma planta. Queria ver o Atenção. logotipo projetado na parede. Exatamente. Ok. não é bem projetado. É, Eu queria mesmo era desenhá-lo. fazer- Dar-lhe uma estrutura. Como se fosse, por exemplo, imagina tens o micro. logo do Benfica na parede e dar. Imagine ter o logo, por exemplo, de uma equipa de futebol na parede, nós desenháramos por cima e depois damos um offset desse logo para se sobressair na parede, como se fosse uma moldura de uma janela, alguma coisa do género. Acho que era isso que o colega estava a querer dizer. É isso? Sim, sim, era isso. Mas eu já percebi agora já é fácil. Desde que importa a imagem. Sim, é assim. Você pode importar isto numa folha de rascunho e depois modelar em 3D sobre ela. Exatamente. Não É é? isso. Com estas ferramentas do push-pull e essas coisas assim. Nice. Uhum. Obrigado. Nada, nada. E pá, já nos estendemos, já nos esticamos. Mais questões? Estás a ouvir, Paulo? Estica-te. Eu não. És pequenino. Vamos jantar. Está tudo? Ó Marco, podes falar à vontade, rapaz. Mas eu já falei. Está sempre envergonhado, rapaz. Depois não estás ao pé dos homens. Mas eu não entendi uma coisa. Porque é que só falam os homens? As mulheres não falam. Somos cavalheiros. Nós tiramos as dúvidas por elas, pá. Estão envergonhadas. Elas não dizem nada, não sei porquê. São mais inteligentes.